Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Elvio Figur, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na paróquia de Tupãssi, em Nova Aurora, estado do Paraná. E muito bom ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 16 do Evangelho segundo Lucas. Sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16. Nos versos de 1 a 13, nós encontramos a parábola do administrador desonesto. Assim diz o texto. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não vai mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Já sei o que vou fazer, pensou ele. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro perguntou: e você quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar celeste. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Essa parábola do administrador infiel, ela aparece apenas aqui no Evangelho de Lucas, né? Não está em nenhum dos outros 3 evangelhos canônicos. Ela conta a história de um mordomo, como nós vimos, que está prestes a ser despedido. Mas esse mordomo consegue cair nas graças dos devedores do seu mestre, perdoando-lhes parte das suas dívidas. Ele, claro, tinha segundas intenções ao fazer isso. A parábola é um tanto enigmática e, por isso, pode causar incompreensões, uma vez que Jesus parece estar elogiando a atitude desse administrador desonesto. E, por essa mesma razão, é uma parábola muitas vezes difícil de comunicar, difícil de explicar em pouco tempo. Mas para nós entendermos corretamente o seu sentido, vamos pensar a quem ela está sendo dirigida. Os discípulos, as pessoas simples. E o objetivo de Jesus é deixar claro que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Está lá no versículo de número 13. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Como toda parábola sugere uma lição, aqui também não é diferente. Por isso, é preciso que a gente pergunte qual é a novidade por trás dela. O que Jesus está querendo comunicar aos seus seguidores, aos seus discípulos? Ele está dizendo com muita clareza: uma pessoa que serve a Deus não pode, ao mesmo tempo, viver em dependência do dinheiro.
Neste caso, estaria convertendo o dinheiro numa espécie de Deus que seduz e magnetiza as suas energias mais profundas. Por isso, é impossível servir a Deus e, ao mesmo tempo, ao dinheiro. No Evangelho, não se aprova o roubo, muito menos a fraude. Jesus está, isso sim, valorizando a astúcia desse administrador, a sua esperteza, porque ele agiu de uma maneira muito inteligente. As pessoas desse mundo, diz Jesus no versículo 8, são mais espertas nos seus negócios do que aqueles que pertencem à luz. Jesus, então, chama a atenção para a astuta e rápida ação desse administrador diante das suas necessidades futuras, já que ele perderia o emprego. Diz o texto nos versos 3 e 4, aí o administrador pensou, o patrão vai me despedir e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Diante do fato de que ele estava sendo despedido, esse administrador, então, arquiteta um plano engenhoso. Podemos, então, refletir da mesma forma como ele. Quais são os bens que nos foram confiados para administrarmos? Como nós estamos administrando esses bens? Cada um de nós recebe diferentes dons de Jesus para tê-los presentes no nosso dia a dia, pensando na vida eterna, na vida futura, e não somente aqui, no agora. Poderíamos citar aqui, por exemplo, 3 grandes dons espirituais que são a base da nossa vida cristã: a fé, a esperança e o amor. E poderíamos refletir a partir disso. Como temos administrado a nossa fé? Temos cuidado e buscado fortalecê-la através do nosso contato com a palavra de Deus e na comunhão cristã? E com relação à esperança, aos Hebreus, o apóstolo Paulo escreveu que a esperança é aquela que mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Precisamos administrar bem o dom da esperança. E o que dizer a respeito do amor? Poderíamos falar muito sobre esse dom, mas lembramos apenas que o amor é aquele que une perfeitamente todas as coisas, conforme diz Paulo aos Colossenses. Temos cuidado bem desse dom do amor? Temos administrado bem? A parábola do administrador desonesto, portanto, traz uma lição muito profunda e nos faz reavaliar a nossa vida cristã como um todo. Sejamos, assim, astutos, ligados, espertos à administração dos bens materiais e na administração dos bens espirituais que Deus nos concede. Se aprendermos essa lição, entenderemos perfeitamente o que Jesus quis dizer quando falou sobre uma pessoa que serve a Deus não poder, ao mesmo tempo, viver em função dos bens materiais ou do dinheiro. Em Lucas, capítulo 16, versos 14 a 18, nós encontramos a continuidade dessa reflexão. Ali nós lemos o seguinte: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Aqui nesse trecho, versos 14 a 18, Jesus repudia o desprezo da parte dos fariseus pelas palavras que Jesus havia dito anteriormente. Jesus, então, lhes fala sobre a lei. E de lei os fariseus entendiam bem. E talvez seja esse o motivo porque Jesus, de forma recorrente nos evangelhos, trata com os fariseus a partir da lei. Os fariseus entendiam a lei. E Jesus, então, lhes fala dos profetas do Antigo Testamento, anuncia a chegada do reino de Deus. Ele diz, desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Percebam que aqui Jesus remete para o ensino central da parábola que havia contado antes.
ou seja, sobre o reino de Deus, né? Se tem falado muito, desde os tempos antigos. E isso aqueles fariseus entendiam muito bem. Entretanto, ainda aqueles fariseus não haviam entendido que também eles precisavam administrar bem, ou seja, cuidar para que não fossem pegos de surpresa, adorando o dinheiro ao invés de servir a Deus. No fundo, as atitudes deles revelariam quem de fato eles estavam servindo. Jesus diz, para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Por fim, Jesus cita um exemplo de algo que, muito provavelmente, estava sendo mal administrado por aqueles fariseus que deveriam administrar bem a lei. Lucas 16, verso 18. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Talvez por amor ao dinheiro ou algum interesse desonesto, os fariseus costumavam administrar esta lei do divórcio de acordo com esses seus interesses obscuros. Por fim, dentro do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, temos ainda a parábola do rico e de Lázaro. Esta é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus e aparece somente aqui no Evangelho de Lucas. Lucas 16, versos 19 a 31. Ali nós lemos o seguinte: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim e mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. E o rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutaram Moisés e nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. A parábola do rico e de Lázaro trata da relação na vida e na morte entre um homem rico, cujo nome não é dito, e um pobre mendigo chamado Lázaro. O nome Lázaro vem de uma palavra hebraica que literalmente significa Deus é o meu socorro. É significativo isso porque, de certa forma, já nos remete à lição que a parábola nos traz. Lázaro, vale lembrar, é também o nome de um outro famoso personagem do Novo Testamento, o Lázaro de Betânia, que, conhecemos a história, foi milagrosamente ressuscitado por Jesus, conforme registra João no capítulo 11. Não se trata, portanto, do mesmo Lázaro. Em João, é uma pessoa real, mas aqui no Evangelho de Lucas, provavelmente é um personagem criado por Jesus, a fim de ilustrar a sua parábola. É claro, a veracidade dos fatos narrados por Jesus aqui no Evangelho de Lucas não estão meramente na realidade ou na real existência desse Lázaro, mas o ensinamento está na verdade da parábola, do ensino que ela traz em conexão com a parábola anterior. Ou seja,
As riquezas desse mundo podem nos proporcionar alegrias aqui na terra, mas não podem garantir a vida eterna ao lado de Deus. Sabemos, a partir, é claro, de outros textos bíblicos, que a vida eterna também não é motivada pela pobreza de Lázaro. Claro que não. A vida eterna é motivada pela fé, pela obra de Cristo, né? Aquele sentimento de absoluta dependência de Deus, dependermos de um Salvador. De outra parte, na parábola também nós encontramos uma segunda lição muito importante. O rico, sofrendo o martírio no fogo eterno, imediatamente percebe a impossibilidade de reconciliação a partir do momento em que ele morreu. Ele deseja, então, que Deus, Pai Abraão, Pai da fé, envie Lázaro de volta à vida, a fim de advertir os seus irmãos, ao que prontamente Pai Abraão responde: bom, seus irmãos, eles têm Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles escutem. Não é preciso traduzir aqui, na verdade, a lição está muito clara. O tempo é agora. Administre bem o que Deus lhe deu. Cuide bem da fé, da esperança e do amor. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Ame o seu próximo com o mesmo empenho que você usa no trato de si mesmo. E preste atenção nos avisos que lhes são dados através da palavra de Deus, trazida pelos profetas, pelos apóstolos, pelos mensageiros de Deus. Legal! Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Lucas. Você pode assistir a este e outros estudos deste programa Crescendo em Cristo na fanpage Rádio da IELB no Facebook, ou em nosso canal no YouTube. Basta também procurar por Rádio da IELB. Pode também baixar em MP3 lá no site da rádio, radiocpt.com.br. Clique na opção podcast. Ajude a divulgar a Rádio CPT em suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Que a paz de Cristo esteja com você e com sua família. Um grande abraço e até a próxima.